utilize integral dupla para calcular a área da rosácea de 3 pétalas R seno de 3θ. Então, eu tenho aqui esse R seno de 3θ, que vai me dar origem a esse desenho aqui, uma rosácea de 3 pétalas, e eu quero utilizar a integral dupla para obter a área dessa rosácea. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área de um laço, de uma folha, podemos falar também assim, esse laço que eu estou me referindo aqui, ó. Eu vou achar a área desse laço, ficou muito grosso isso aqui, vamos deixar fininho. Vou achar a área desse laço, e após fazer a área desse laço, o que eu posso fazer? Prof, eu já sei. Faz a área de um laço desse aí e multiplica o resultado pelo número 3. São 3 folhas, né? Então, eu tenho aqui, acho a área, né, de um laço e multiplico por 3, vou ter a área da rosácea. Tudo bem até aí? Então, vou achar a área de uma e depois eu multiplico por 3 o nosso resultado final. Então, não esqueça disso. Agora, eu preciso calcular a área de um laço desse aqui. E para isso, como isso aqui é uma região, né, uma área, essa região aqui, eu tenho uma região, posso chamar de R, essa região, eu botei ali na outra para não empatar muito nosso desenho, mas é essa que eu quero chamar de R, tá bom? Tenho essa região bem aqui que eu chamei de R. E eu gostaria que você lembrasse, se você quer achar a área dessa região através de uma integral dupla, basta fazer a integral dupla do dA, do diferencial da área. Então, a área dessa região será a integral dupla do meu dA na região que eu chamei de R. Então, começa dessa maneira. A integral dupla do dA é a área daquela região. Não esqueça disso, isso é muito importante. Isso é uma consequência da ideia do volume, né? Que quando você faz a integral dupla, quando você tem uma função que está acima do plano xy, a integral dupla dessa função em relação a dA vai te dar o volume. Quando você tem uma função aqui na frente, f de xy. Quando essa função vale 1, porque você sabe que o volume é a área da base vezes a altura. Se a altura é 1, você acha apenas a área da base. Só para você entender, porque o meu objetivo aqui não é apenas passar tempo com você aqui, não. É que você entenda direito isso aqui, para que você consiga reproduzir aí e entender que cálculo tem as suas dificuldades, mas a gente supera. Vamos lá. Agora eu venho para cá e vou começar meu esquema. Qual é o esquema? Eu vou fazer aqui uma mudança e eu vou mudar para a coordenada polar. Só que em coordenada polar, esse meu dA, porque você sabe que dA é diferencial da área, que é dx dy ou dy dx. Quando você troca para a chamada coordenada polar, no lugar desse dA, você tem que colocar r dr dθ, que eu coloquei até o resuminho aqui, caso você não tenha estudado coordenada polar, o meu diferencial da área r dr dθ. Então, irei colocar aqui, esse R aqui é o raio, viu? Não vai confundir com esse R aqui. Eu vou até apagar, colocar uma região Q, porque vai que tu começa a pensar que esse R é a região, bem aqui é o Q, bem aqui é uma região Q, só para o cara não complicar a vida dele. Então, aqui é o R, é o raio. Então, raio, minúsculo ou maiúsculo, não importa, R, dr, dθ. Só que quando eu faço isso, eu preciso colocar o intervalo. Qual é o meu intervalo de integração? O meu θ varia de quem a quem? O meu R varia de quem a quem? E aí é importante você lembrar também o que é a coordenada polar. Porque se você não recordar o que é a coordenada polar, vai ficar apenas uma decoreba de eu chegar aqui e falar, ó, o R é isso, e você, mas tu não entendeu o porquê. É importante você compreender que quando eu pego um ponto, vou pegar um ponto bem aqui, peguei um ponto aqui. Se esse ponto está em coordenada polar, ele é simbolizado dessa maneira, para quem não sabe, o R e o θ. Esse R é a minha distância. Esse meu R é a distância desse ponto até a origem. Então, aqui eu vou ter o meu R. Esse aqui é o meu R, o meu raio está bem aqui. Foi a melhor coisa mudar a letra. E bem aqui eu vou ter o meu ângulo θ. O meu ângulo θ. Normalmente, esse R ele é numérico às vezes. O R varia de 0 a 2, mas no caso aqui, o meu R depende do ângulo θ.
Olha só, o meu R é seno de 3θ. O que eu quero dizer para vocês, por exemplo, se esse ângulo θ aqui, quando você está bem aqui na origem, não está formando nenhum ângulo, porque esse θ é o ângulo que você forma com esse vetor, esse vetorzinho aqui, posso dizer dessa maneira, e o eixo das abscissas no sentido anti-horário. Esse é o meu θ. Então, esse θ é esse ângulo de rotação aqui. Então, eu gostaria que você notasse que esse meu ângulo θ, ele vai variar aqui na minha questão de 0 até π sobre 3. Isso está descarado. Por que está descarado? Porque veio no desenho. Né? Olha só, bem aqui está dizendo já, aqui é 0, que é o eixo da... Eu até coloquei, ó, aqui, filhão, θ é 0 até θ igual a π sobre 3, que é essa semi-reta imaginária que ele colocou aqui, dizendo que esse laço está encaixado nessa rotação de 0 até π sobre 3. Legal até aí? Então, eu vou colocar logo θ porque está dominado. O θ está fora, vai de 0 até π sobre 3. Então, já veio na questão. Não tem que pensar π dividido por 3. E o meu R que eu estava conversando? Eu estava falando que o meu R era a distância. E o meu R, sabia que ele varia, no caso, de 0 até esse valor seno de 3θ? Alguém pergunta, mas por que de 0? Porque o meu R é a distância. Eu poderia pegar um outro ponto para você sacar a ideia. Vamos colocar de verde. Posso pegar um outro ponto bem aqui. Quando você liga esse ponto até a origem, bem aqui vai estar o R. E aí eu posso me aproximar mais. Me aproximar mais. Chega um momento que o ponto poderia estar lá na origem do plano cartesiano. Então, nesse caso, o R é 0. Então, o R ele varia de 0, que é o mínimo, até um valor máximo. E esse valor máximo depende do ângulo. Por que eu sei que depende do ângulo? Porque ele disse que o R é dado por seno de 3θ. Esse R não é assim, de 0 a 2, de 0 a 4, não. O meu R é de 0 até o seno de 3θ, porque ele depende do ângulo que você escolhe, o valor dessa distância. Então, só para você entender legal. Então, a primeira parte do exercício é gastar o seu tempo aqui. Porque se você não entender direito isso, você vai chegar em outra questão e vai engatar, porque você não entendeu direito. Você está até passeando, porque você pega isso aqui, eu peguei e vou fazer a conta. A conta a gente faz na marra. A gente usa o teorema de Namarra, a gente vai fazendo conta na marra. Mas se você não entender direito, na hora de montar a sua integral dupla, você sempre vai sentir dificuldade. Então, você tem que superar isso, entender direito que o meu θ é a rotação de 0 a π sobre 3, desse ramo, dessa folha. Legal? E o meu R? O R varia de 0, que é que se o ponto estivesse lá na origem, até um valor que eu não sei. Um valor R seno de 3θ, porque eu não sei qual é o ângulo que eu peguei e depende do ângulo. E agora eu vou começar o meu desenvolvimento. Agora é conta, que tem que ser bem feita. Eu vou fazer, sempre para quem esqueceu, de dentro para fora. Eu estou te dizendo, pequeno gafanhoto, que você vai fazer o seguinte lance aqui. Você vai calcular aqui a integral de R, dr, onde aqui o meu R varia de 0, deixa eu colocar uma outra cor, até o seno de 3θ, dessa maneira. O meu R de 0 até o seno de 3θ. E aí você coloca a primitiva de R. Quem é a primitiva de R? A primitiva de R é R a segunda dividido por 2. Está aqui a primitiva de R normal, como se fosse x. X a segunda por 2, R a segunda por 2. Só que na variação, coloque aí, pequeno gafanhoto, na variação de 0 até o seno de 3θ. O que é que eu faço, Mura? Você vai substituir o valor máximo e depois o valor mínimo. No lugar de quem? No lugar do R. Você vai substituir o máximo e depois o mínimo. Vai ficar assim, entre parênteses. Se quiser, pode colocar assim também. Seno a segunda de 3θ, dividido isso aqui pelo número 2.
E agora eu vou substituir o mínimo. O mínimo bem aqui é o zero. 0 à segunda dividido por 2. Então, dessa maneira que você vai fazer o procedimento. Só que perceba pelo poder da fé que esse cara aqui vale 0. Zerou. Isso é um abuso de linguagem? Deixa eu te esclarecer uma coisa. A gente coloca seno à segunda, mas é importante você entender que esse é o valor do seno de 3θ elevado à segunda, tá bom? A gente escreve dessa maneira, com doisinho bem aqui, mas é isso que quer dizer. Um outro detalhe é que eu posso escrever para você, bem aqui tem o número 1 subtendido. Eu posso escrever esse número 1 da seguinte maneira: 1 dividido por 2. Na verdade, eu puxei. Como eu tenho aqui 1 em cima subtendido e eu tenho aqui embaixo o número 2, eu posso colocar meio. Meio. Aqui ao lado eu coloco seno à segunda, cadê minha caneta? Seno à segunda de 3θ. E agora eu vou para a segunda parte. E a segunda parte diz, espere lá. O que é que eu vou fazer na segunda parte? Lembra que eu estou achando a área de uma folha. No final eu multiplico por 3, tá bom? Então a minha área desse ramo aí, dessa folhinha, será... Agora eu vou para a segunda parte, que esse resultado que eu obtive é a parte azul. Essa parte azul. Agora eu irei fazer a integral desse meu resultado meio seno à segunda de 3θ dθ. Agora sim é a parte de fora. Só que aqui eu posso fazer uma brincadeira com vocês. Esse meio sai, tira esse meio na marra, e aí vai ficar assim, que a minha área será meio saiu, e eu vou fazer a minha integral do seno à segunda de 3θ. Não esqueça de colocar o nosso intervalo. Qual é o intervalo? De 0 a π dividido por 3, que já veio na questão de 0 a π sobre 3. Agora eu vou deixar você anotar e você parar, se você quiser, pega um livro para pesquisar. Porque agora qual é a situação? Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo uma primitiva de um seno à segunda? Essa é a dificuldade do garoto. O garoto chega bem aqui, não é integral dupla que ele não sabe. Ele não sabe a integral simples. Que chega bem aqui, eu vou precisar agora parar para a gente revisar um pouquinho como é que eu faço essa integral de seno elevado à segunda. Mas se você quiser tentar, eu vou congelar aqui 5 segundos, já estou voltando. Você pode fazer da seguinte maneira para chegar nesse resultado. Você primeiramente precisa fazer uma pesquisa que integral de seno à segunda a gente não consegue fazer direto. Eu preciso fazer um artifício para ficar mais fácil. E para isso, eu vou precisar recordar com vocês aqui de 2 fórmulas importantes. Se você não conhece essas fórmulas, aprenda a partir de agora, que é fundamental saber. Uma delas chama-se fórmula fundamental. A fórmula fundamental, ela diz o seguinte, que seno à segunda, anote aí, seno à segunda de um valor x mais cosseno à segunda do mesmo x é igual a 1. Fórmula fundamental da trigonometria. Seno à segunda mais cosseno à segunda vale 1. Legal até aí? Outra situação que a gente pode pesquisar e descobrir que é verdade. Existe uma fórmula chamada de cosseno do arco duplo. Cosseno do dobro do valor. Cosseno do arco duplo é cosseno à segunda menos seno elevado à segunda. Então eu tenho essas 2 fórmulas. Se eu fosse você, não esquecia, né? Tem uma playlist lá no Matemática Rapidola que tem a demonstração dessas fórmulas todinhas, né? Eu fiz para você aprender, porque não é só decorar, não. Eu ainda fiz ainda. Eu digo ainda que naquele momento eu estava doido, né? Fazendo a demonstração. Por quê? Porque eu acredito que você possa aprender. Fórmula fundamental.
Seno à segunda mais cosseno à segunda é 1. Cosseno de 2x é cosseno à segunda menos seno à segunda. Ah, mas por quê? Para que eu vou servir isso aí? Vai servir para facilitar a nossa vida. Quando eu quero calcular uma integral que tem seno à segunda ou cosseno à segunda, a saída é por aqui. Eu poderia colocar uma fórmula resumida que eu vou chegar, mas eu quero que você entenda o raciocínio que eu estou fazendo. Vou fazer mais uma magia bem aqui. A magia é o seguinte, eu vou pegar essa segunda, essa de baixo, podemos falar assim, vou fazer um favor para a gente. Vou multiplicar ela por menos 1. Vou pegar essa de baixo, vou multiplicar por menos 1. Eu estou multiplicando a de cima, né? É a de baixo por menos 1. Não precisa ser a de cima. Pode ser qualquer uma das duas. Mas eu quero a de baixo para ficar bonitinho. Repete a de cima. Repete a de cima. Repetir. E a de baixo eu vou multiplicar por menos 1, que é só usar o teorema de Namarra. Muda o sinal Namarra. Vai ficar assim. Menos cosseno à segunda, mais seno elevado à segunda, menos cosseno de 2x. Mura, por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu sabia que eu ia fazer uma pergunta para vocês. Sabe qual é a pergunta? Vamos somar essas duas equações? O que é que eu vou obter quando eu somo essas duas fórmulas aí? Vamos lá, não sei, professor. Então vamos obter aqui. Vou colocar um corte de vermelho. Quando você somar essas duas equações, esse cara pachaca com esse. Pachaca, pachaca, são opostos. Então eu tenho o seguinte, seno à segunda mais seno à segunda vai dar 2 seno elevado à segunda. Aqui eu tenho do outro lado 1 menos cosseno de 2x. Perceba mais um detalhe, que esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu tenho uma fórmula que você poderia de repente pegar um livro aí, ou pegar apenas uma resolução e ter copiado essa fórmula aí e não sabia nem de onde veio. Né? A gente olha, não, de onde esse cara tirou essa fórmula aqui? Né? A pessoa tem que saber o motivo dessa relação para que aconteça outras situações, a pessoa estar preparada. Então eu tenho aqui que o meu seno à segunda é 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 cosseno de 2x. Sim, eu li correto, não li errado não. Bem, aqui tem o número 1 subtendido e eu posso separar esse denominador para cada um, que eu vou fazer já já isso. Eu posso ler dessa maneira, 1 menos cosseno de 2x sobre 2, mas conselho, separa esse denominador para cada um, que vai ser melhor para a nossa saúde. E agora a gente vai entender por que eu fiz esse comercial aqui. Eu poderia chegar aqui e dizer, gente, olha, nós sabemos essa fórmula bem aqui. Eu tive que parar para fazer uma revisão lá do seu segundo ano. Não tem problema nenhum, eu faço. Você entendendo, eu faço, não tem problema nenhum. Agora você tem que entender o motivo. Qual o motivo? Eu chego agora bem aqui, vou fazer só essa parte aqui da integral. Depois a gente multiplicar por meio. Eu queria achar a integral desse cara. A integral do seno à segunda de 3θ dθ, onde meu θ varia de 0 até π dividido por 3. Eu olhei para isso e falei, não sei fazer isso, professor. Porque seno à segunda não é algo simples para calcular a integral. Aí eu olhei e disse, então vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar e achar uma relação que tem a ver com seno à segunda. Eu achei uma relação. O meu seno à segunda é dado por essa fórmula. Só que perceba um detalhe importante para você não bugar. Aqui não é x, gente. Aqui é 3θ. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se esse cara bem aqui não é x, é 3θ, eu posso colocar no lugar aqui 3θ, se você me permitir. Eu estou dizendo assim. Deixa eu colocar de uma cor... vou colocar de preto aqui em cima. Seno a segunda de 3θ é igual a 1 sobre 2, eu vou logo separar o denominador que eu falei, menos 1 sobre 2 cosseno de 6θ. Alguém pergunta, de onde você tirou esse 6θ, professor? Meu amigo, esse cara aqui é o dobro do valor. Esse aqui é x,
esse aqui é 2x, ele é o dobro do valor. Eu estou te dizendo, se aqui vale 3θ, aqui tem que ser 2 vezes o 3, que é 6. Ah, sim. Então, o que é que eu vou fazer com essa fórmula, prof? Eu irei substituir bem aqui. No lugar desse seno à segunda de 3θ, vou colocar aquela relação. Acompanhe o prof aí. Vai ficar a minha integral. No lugar de seno à segunda, eu coloco 1 sobre 2, que eu separei o denominador para quem ficou bugado, menos meio, cosseno de 6θ, bem aqui dθ, onde meu θ varia de 0 a π dividido por 3. E agora ficou fácil. Por quê? Porque eu calculo a integral de cada um, porque é linear, não tem potência. Assim eu estou dizendo para você. Qual é a primitiva? Você pode me responder aí, por gentileza. Qual é a primitiva de meio em relação a θ? A de meio é meio vezes θ. É como se fosse meio vezes x. Esse outro meio aqui não vai esquecer. Esse outro meio sai, teorema de Namarra, tira o meio Namarra, menos meio saiu, menos meio saiu. E a primitiva do cosseno de 6θ, você não pode errar. Por que eu falo que é direto? Porque é direto. Basta fazer assim. Se é cosseno, aqui é seno, porque a derivada de seno é seno de 6θ, só que você não pode esquecer de um detalhe. Aqui na frente aparece, vou colocar até de vermelho, 1 dividido por 6. 1 dividido por esse número aqui. Muita gente esquece isso, não pode. É 1 dividido por esse 6 aí na hora, devido à regra da cadeia. Né? Qualquer dúvida, faça uma revisão disso aí, não custa nada. Um pouquinho de tempo só para você ficar safo. Na variação de 0 a π dividido por 3. Acabou. Agora eu irei substituir o máximo, depois o mínimo e a gente finaliza a questão. Eu estou dizendo o seguinte, vamos de verde agora. No lugar desse θ, irei colocar o máximo π dividido por 3. Aqui, 1 em cima, né? 2 vezes 6, 12 embaixo. Seno de 6 vezes o valor do θ. Vou colocar até de vermelho. Π dividido por 3 aqui. Vou colocar até um parênteses para você não esquecer de fazer conta. Eu substituir o máximo. Menos, eu jogo o mínimo. Vai zerar. Mas de repente você não percebeu que vai zerar pela nossa amizade. Meio vezes 0, menos 1 dozeavos, seno de 3 vezes 0, bem aqui, 6 vezes 0. 6 vezes 0. Vamos parar com essa história, porque aqui eu tenho o seguinte. Aqui vai dar 0, concorda comigo, né? Sim, prof. 6 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0. Então, zerou isso aqui também. Foi embora aquele pedaço lá. Outro detalhe, 6 dividido por 3, aqui vai dar 2π. Coloque aí, 6 por 3 é 2π. Só que o meu seno de 2π é 0. Caneta vermelha. Seno de 2π é 0. Zerou esse cara. Foi embora aí. E agora eu tenho bem aqui que esse meu resultado a princípio ficou π. Esse cara ficou π dividido por 6. Então, esse é o meu primeiro resultado que eu tenho aqui. Calma que a gente ainda vai ajeitar. Esse pedaço aqui não é a minha resposta final, que eu deixei algumas coisas para trás. Resposta, vamos colocar aqui. Resposta da questão. Lembra que esse π sobre 6 que você obteve aqui, é só essa parte, eu esqueci o meio. Eu deixei esse meio para trás aqui. Eu falei, gente, depois a gente usa o meio. Então, você tem que multiplicar agora por meio, vezes meio. Que é esse meio que está bem ali. Outro cara que eu deixei para lá, que depois eu ia resolver, que isso é a área de um laço. É a área de um laço. Mas eu quero a área da rosácea. Quantas pétalas tem? 3 pétalas. E aí você multiplica por 3. Em resumo, aqui você simplifica se você quiser. Todo mundo, deixa eu mudar a cor.
Você pode dividir aqui todo mundo por 3. Aqui é 1, aqui é 2. E embaixo 2 vezes 2 vai dar 4. E aí vai ficar π dividido por 4. Eu espero que você tenha entendido. É um exercício que a gente aprende muito nesse exercício. Não somente a integral dupla, a integral simples, trigonometria, para que você cada vez mais possa chegar assim, parar e dizer, eu preciso estudar. Né? Não, a gente não olha isso aqui, eu não vou aprender, não. A gente olha isso, eu preciso estudar, pois se o Moura conseguiu fazer isso, eu consigo também. Te espero, até a próxima. Rapidola. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.